Mais de Cristo recebe neste momento Diego Goulart. Nós vamos conversar um pouquinho com ele a respeito da sua história e também sua trajetória na política. É muito importante você estar conosco aqui no Mais de Cristo. Bem-vindo, Diego, e vamos falar um pouquinho da sua história, como tudo começou. Muito obrigado, pastor Márcio, a todos que nos acompanham na Mais de Cristo. É um prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouquinho da nossa vida, nossa trajetória. Então vamos lá, né? Nascido na cidade de... Tubarão, Legal. sul do estado. Legal. E como que você desenvolveu o desejo, né, de estar na política? Como isso nasceu no seu coração? Lá foi na sua infância, foi na adolescência, juventude? Como você descobriu isso em sua vida? Bom, pastor, na realidade eu nunca me imaginei estar no meio político, né? Meu pai relatava que quando criança e aconteciam as eleições, eu saía catando os santinhos para colecionar santinhos. Que legal. Mas isso é a única parte da minha vida, minha infância, adolescência, juventude, que eu de alguma forma tinha algum contato com política. Ia no comício, mas quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? Mas estar no meio político eu nunca tive essa vontade, né? E surgiu, eu trabalhava de promotor de vendas quando o Lucas Melandino me convidou para estar no gabinete dele. E eu aceitei esse desafio e de lá para cá a minha vida mudou radicalmente e hoje a gente está aqui. Mas não, a vontade, desejo de estar na política, no meio político, eu nunca tive. E você é nascido lá cristão? Sim, nascido num lar cristão. Meu pai não era evangélico quando eu nasci. Minha mãe já era, então minha mãe me levava na igreja, né? E eu, desde a minha infância, sempre na igreja, nos caminhos do Senhor. Assim, na igreja você teve um desejo, um sonho de realizar algo para Deus com respeito a ministério? Sim, isso desde os meus 3 anos, né? Um pouco diferente do meio político, como eu falei, que surgiu com a minha juventude, né? Já depois de casado, inclusive. Diferentemente do ministério da igreja, que desde os meus 3 anos eu canto na igreja. Minha mãe colocava uma cadeirinha do lado do púlpito, né, que a gente falava lá, e colocava eu em cima da cadeira, então eu cantava com playback, né, na época na Assembleia de Deus. Então desde os meus 3 anos. De lá pra cá, o meu sonho era participar de ministério de louvor sempre. Em casa eu tinha baterias de latas de leite ninho, contrabaixo, meu contrabaixo era um pau de cerca e assim as caixas de som eram tijolos e eu fazia do ambiente da minha casa um culto, e eu tocava, eu cantava, eu tirava oferta. Então isso já vem da minha infância, desde os meus 3 anos, e de lá pra cá eu nunca consegui me afastar, porque eu creio que isso é um chamado, e quando é um chamado arde dentro da gente, e isso é um prazer que eu tenho, né, de hoje fazer parte de um ministério de louvor. Mas veio da infância, né? Então é o seguinte, como música eu tenho visto assim que faz parte da sua história já há um bom tempo, como falar do avanço da música evangélica hoje no Brasil, né? Ela tem alcançado milhares de pessoas, porque eu vejo que a música ela alcança desde a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, porque hoje a gente vê através das plataformas digitais, através da internet, canais no YouTube hoje que tem aí milhares de clipes espalhados, né, à disposição das pessoas, e a gente vê que o acesso dessas pessoas não são só de cristãos que gostam da boa música evangélica, mas também pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão tendo agora a oportunidade a um clique. Então o avanço da música tem alcançado milhares de vidas. Como é que você vê agora esse avanço da internet alcançando essas pessoas? Pastor, na época que eu tinha 3 anos a gente não tinha todo esse material de internet que hoje se tem, né? A facilidade que, como você falou, com um clique você vê vídeos ao vivo, cultos do outro lado do mundo, né? E você acessa vídeos no YouTube. Eu creio que isso é um canal, né, que Deus disponibilizou para a gente usar. É óbvio que a internet hoje ela está prostituída, né? É usada para o mal também, mas se você souber usar isso de uma forma sábia, né? Isso pode trazer muita coisa boa para sua vida, né? E a música tem sido parte disso, né? Eu, inclusive, durante todas as minhas trajetórias de Floripa a Brasília e viagens,
eu não vivo sem a música da internet ali, das plataformas digitais. Então isso é um canal de bênção para a vida das pessoas. Não significa que a pessoa tem que viver apenas de internet e de vídeos do YouTube, né? Eu acho que a igreja hoje ainda é e vai ser sempre o melhor caminho para congregar e para cultuar a Deus. Mas as plataformas digitais com certeza ajudam. Eu ia te fazer uma pergunta, como que a Mais de Cristo entrou na sua vida, né? Você já ouvia falar? Já tinha a respeito do pastor Júnior também? Fala pra gente. Pastor Júnior, eu era um fã do pastor Júnior já de criança, porque meu pai ouvia muito Atmosfera 3, né? Legal, aquele CDzinho da capinha rosa. É verdade, top demais. E uma das músicas que me marcou é a música que ele canta, né? Você não precisa saber como orar. Aquela música meu pai escutava diariamente e a gente cantava na igreja. Então eu conheci o pastor Júnior de ouvir falar. Hoje posso dizer que conheci de andar com ele. E a Mais de Cristo surgiu na minha vida através da campanha, né? Que nós estávamos aqui. E eu tenho um pastor aqui que já era um amigo meu já de juventude, né? Que é o pastor André Matei e a pastora Lia, que estavam em Tubarão. E eu sabia que eles estavam aqui. Eles sempre falavam, Mais de Cristo, sensacional, é uma igreja espetacular. E aí, como eu estava morando em Coqueiros, na época de campanha, eu disse, eu quero visitar Mais de Cristo. E dali pra cá, foi amor à primeira vista. E hoje eu não consigo viver sem essa igreja, sem as pessoas que estão aqui. E como a música faz parte da sua vida desde os 3 anos de idade, você faz parte agora também do Mais de Cristo Worship, é isso, né? Que honra, né? Honra demais, viu, pastor? Eu costumo dizer para as pessoas, algumas pessoas até comentam, mas tua vida é corrida, viagens, e aí final de semana você tem que abrir mão praticamente todo domingo, porque quando você está numa escala você deixa de sair, deixa de viajar. E isso não pesa para ti, eu disse ao contrário, isso me traz alívio, é um acalento para o meu coração, e aquilo é o meu chamado, né? Então, hoje eu dou graças a Deus por ter conhecido essa igreja e estar aqui no Mais de Cristo Worship e fazer parte desse grupo de louvor sensacional, através dos nossos líderes, né? O pastor Fabrício como pastor da adoração, o Jean, que é o nosso líder de louvor, a Jaque, são pessoas que eu tenho aprendido muito, amigos, e todo o pessoal do Mais de Cristo Worship que tem me trazido, além de conhecimento musical, que tem se aprofundado, porque aqui realmente as coisas são muito profissionais, né? E tem me trazido também novas amizades e novas experiências musicalmente. Para você, né, que desde pequeno cantando canções, né, na igreja, né? Quais são as referências musicais hoje para você, né? Quem que você destacaria como uma referência para sua vida? Olha, realmente esse grupo ou esse cantor, ou pode ser nacional, internacional, que realmente para você é uma referência que tem trazido muita alegria no seu coração, porque eu acho que música ela mexe com a gente, né? Mexe com nossas emoções, mexe com a nossa alma. E eu tenho aqui, se eu fosse numerar, eu não consigo né, colocar tudo no papel. Mas você, né, em especial, o que você destacaria para você como uma referência na música evangélica nacional ou internacional? Bom, eu cresci ouvindo J Neto, os Canarinhos de Cristo. Que legal! Eu sou muito eclético mesmo. Eu amo essas canções porque fizeram parte de uma história da igreja, né? Da minha vida, da minha infância. Os toca-discos lá em casa. Meu pai tinha mais de 150 discos. Imagina. E aí era Joel Jonas, enfim, lá vai, né? Trio Alexandre. Então eu conheço toda essa turma aí porque eu cantava na igreja, né? As duplas, né? Que eles falam. Então, só que a gente vai vivendo, os tempos vão se modernizando. Você vai se adaptando a eles também, né? Não é que a gente esqueceu, porque eu tenho lembranças boas, são músicas que eu gosto, mas a gente vai criando, isso vai se aperfeiçoando com o passar do tempo, né? Então, na minha época, o que me marcou muito, que foi uma transição, eu creio, que daqueles hinos especiais que tinha na igreja, principalmente eu que sou assembleiano, para um louvor, foi o Diante do Trono, né? Foi uma época de transição. Então é um grupo que me marca porque fez parte dessa transição na minha vida, né? É claro que outras pessoas vão ter outras referências, mas hoje o Diante do Trono voltou ativo agora, mas o que marcou a minha vida porque foi uma época de transição para levar a igreja, o culto a algo mais adoração, né? Entrega mesmo no próprio culto, porque antes tinha aquele metódico assim, né? Aquele método de igreja de cultuar, não que seja errado, com todo respeito, né? A gente tem que respeitar
Eram os hinos tradicionais, os hinos tradicionais, respeito, amo, gosto demais, mas eu acho que o Diante do Trono foi um marco para que tivesse essa ponte, né, entre um novo momento de adoração. E hoje tem várias referências aí que a gente pode citar. Tem músicos e bandas internacionais que eu gosto muito. Hillsong, eu ouço muito Hillsong, Elevation, né? Eu tô aprendendo muito com o pessoal aqui da Mais de Cristo, outras bandas internacionais, mas não desprezando nunca, né? Canarinho de Cristo, como eu disse pra ti, que eu gosto. Então eu sou um cara eclético, eu gosto da música. Eu acho que o músico ele tem que ser assim, ele tem que ser aberto para ouvir várias músicas, porque na igreja você tem todo tipo de gosto, né? E isso é importante. Eu acho que esse vasto, né? Essa vasta experiência musical é importante para a pessoa que gosta da música. Eu acredito que quando, né, saiu o Canarinho de Cristo a primeira vez, o LP, né? Vida, fantástico, aquele foi o primeiro trabalho deles, né? Realmente, né, é top demais, cara. Foi assim, naquela época, algo novo, porque não tinha esse estilo, né, sertanejo, né, no estilo, quem nunca ouviu Canarinho de Cristo, Vida, ouça aí, porque é muito legal. Para aquela época foi algo assim, foi um boom, viu? Foi o boom, uma descoberta, né? É verdade, né? Forte demais, né? Eu ouvia porque meu pai já ouvia, porque, né, minha mãe, mas o Tony Tito também era uma dupla que eu cantava demais com meu irmão na igreja, a gente cantava muito Tony Tito, Joel Jonas. Então tem músicas aí que marcaram. E até hoje eu tenho no meu Spotify lá, nas minhas plataformas digitais, eu tenho esses cantores baixados, porque de vez em quando eu vou lá e relembro e trago na memória aquilo que me dá esperança, como diz a Bíblia, né? E eu lembro que o Joel e Jonas traziam umas músicas bem mais modernas, né? Naquele disco Felicidade. É top demais. E veio com uma roupagem nova e tal. Eles até deram uma inovada. Naquela época, as pessoas, tá muito moderno esse negócio. Eu lembro que meu pai até falava, essa música aí é muito moderna, assim, é bom pra rodar aquelas mais antigas, assim, sabe, filho? Mas olha, o Joel e Jonas também, eles acompanharam essa mudança e até tinham música de louvor, eu lembro. Várias canções de louvor. Deus está aqui, gravaram inclusive, né? E depois o Diante do Trono, sem dúvida, Aclame ao Senhor, aquela te agradeço, rapaz, olha, te agradeço, foi fantástico. Adoramos do Cordeiro, aí vai aquelas músicas, as primeiras músicas, né? É verdade, olha, realmente foi um divisor de águas, né? Na vida de muitas pessoas, quem acompanhava lá, né, vários estilos musicais, depois passou a fazer parte da sua vida, né? E claro, né, podemos falar um pouquinho agora também da sua vida, né, política, e também aonde você desenvolve hoje uma função muito importante aqui no estado de Santa Catarina. O que falar, né, dessas eleições, dessa eleição que ocorreu para presidente da República, governador do estado, que foi aqui em Santa Catarina algo fenomenal, inclusive para mim foi surpreendente. As pesquisas diziam uma coisa e na urna foi realmente algo fantástico que eu esperava que acontecesse, né? Era a oração da igreja brasileira, era a oração de todas as pessoas católicas, evangélicas, protestantes, que prezavam, né, por um governo mais sério e também comprometido com a sociedade. É que a gente vê, inclusive, você que já acessou, eu creio que já recebeu aí no seu WhatsApp, já recebeu por e-mail, já recebeu através do Facebook, redes sociais, que o governo do presidente Jair Bolsonaro, no seu ministério estão pessoas que são realmente qualificadas para a função que estão exercendo, no sentido dos ministérios. Cada pessoa que está no ministério é realmente uma pessoa qualificada para isso, é da área e entende o assunto. Não como em outros governos anteriores, que infelizmente colocavam lá por favor político ou por questões assim. Mas a gente vê que este governo é um governo sério. E para nós foi surpreendente, comandante Moisés, aqui em Santa Catarina. O que falar dessa eleição e desse algo surpreendente, essa surpresa, podia-se dizer, que aconteceu. Eu creio que as redes sociais realmente trouxeram um grande impacto, que é inclusive a eleição de muitos deputados que a gente não esperava que seriam eleitos e realmente nos surpreenderam também, né? O que falar disso, né? Bom, primeiramente, né, falando em questão igreja
Eu creio que a igreja foi fundamental, né, pastor, nesse novo momento político. Não só pela oração, quando eu digo só, não entendo que é menos importante a oração, mas fundamental. Sim. A igreja vinha orando para isso, intercedendo para que Deus mudasse o rumo da nação, do estado, enfim, que isso chegasse até as pessoas, né? Essa transformação chegasse até os políticos, por causa da corrupção e toda aquela história que a gente acompanhou como cidadãos. Mas a igreja também participou ativamente das eleições, né? Eu acho que realmente se posicionando contra uma ideologia de gênero, se posicionando contra um governo de esquerda que vinha maculando as famílias, que vinha dando mais do que liberdade, que vinha trazendo libertinagem para muitos grupos sociais, né? E isso vinha manchando de certa forma a igreja, porque acaba afetando. Não tem como, a igreja vive no meio da sociedade. Sim. A sociedade é afetada, a igreja também é afetada, digamos, como moral, como igreja, né? Então eu creio que a igreja se posicionou, os pastores, as lideranças religiosas, não só a igreja evangélica, mas os padres também se posicionaram. Então, assim, mas tratando especificamente da igreja evangélica, os pastores se posicionaram. Né? Tomaram um partido. Acho que política e igreja não se mistura. Eu não vejo assim, porque hoje a política ela tá dentro da nossa casa. Dentro da sua casa você tem uma forma de política. Na sua empresa você tem uma forma de fazer política. E a política tem que ser política. O que não pode acontecer é a politicagem. E graças a Deus, além da oração, que é o principal fator, a igreja vinha orando, intercedendo, mas a igreja agiu também, né? Então, assim, eu creio que esse momento foi um momento primeiramente propósito de Deus, tanto para a nação como para o Estado. Realmente é uma surpresa, né? Foi uma surpresa para muita gente, mas quem trabalhou na campanha viu que não foi bem uma surpresa. Era um sentimento do cidadão de mudança também. Sim. De querer uma gestão diferente, eficiente. Assim como o governo Bolsonaro, nosso presidente, tem uma equipe técnica, nosso governador também, sem amarra política, sem alinhamento partidário, também fez um corpo de secretariados totalmente técnico. Tanto é que tem pessoas ali que nunca foram ligadas a partido, várias pessoas, outras já tiveram em algum partido, outro, mas totalmente pessoas técnicas. Hoje o governo é um governo apolítico, né, digamos assim. É óbvio que a política caminha junto com essa parte técnica e tem que caminhar, mas não a politicagem, como eu falei, né, pastor? Então, hoje eu vejo isso nos ministérios, né, eu acompanho diariamente, estou nos ministérios de Brasília. Eu vejo o tratamento das equipes, dos ministros, são totalmente diferentes, porque eu não acompanhei a outra fase de outros governos. Mas o que o pessoal da minha secretaria que estava lá me passa é o seguinte, é totalmente diferente o tratamento. As pessoas que estão lá, que estão sendo mudadas, outras estão sendo trocadas, elas que estão chegando são totalmente técnicas, né? Não tem nenhuma fala política numa conversa sobre sobre alguma demanda do Estado ou de algum município. Não tem fala política, é uma fala totalmente técnica. Se dá tecnicamente, vamos fazer. Se não dá, tecnicamente não dá para fazer. Não tem jogo, não tem meio termo. Nada não tem favorecer este ou aquele ou outro, né? Não tem isso, entendeu? Sim. A gente chega lá, tem uma demanda aqui do município tal, né? Tem várias demandas, mas tem uma demanda aqui do município tal. Tá numa fila. Tem que esperar igual outros. Então, assim, até nesses detalhes a gente vê que as pessoas são técnicas. Sim. E isso acontece aqui no governo Moisés também. E por isso que essa gestão que está acontecendo aí é uma gestão eficiente do governador. Está fazendo Santa Catarina um canteiro de obras, né, entregas. Isso é muito importante para a sociedade, porque quem ganha é o cidadão. Sim. Né? A fase política do governador, a minha, de todos que estão ali, passa. Mas as benfeitorias que estão sendo feitas ficam para a eternidade, para os nossos netos, nossos bisnetos. Eu enxergo a política, pastor, na minha vida, especial, como o senhor comentou ali, como uma missão, né? Eu encaro ela como uma missão. Eu nunca pedi para estar aqui. Sim. Eu nunca exigi, te ajudo se eu estiver lá. Nunca fiz isso. Eu creio que foi propósito de Deus acima de tudo, e eu encaro isso como uma missão. Quando você encara como uma missão, você não olha a cor partidária, você olha para a necessidade do município ou do estado. Você não olha a pessoa que está se é a ideologia dela. Ideologia a gente discute ali fora. Aqui nós estamos discutindo saúde, estamos discutindo educação para os nossos filhos, né? Claro, quando parte para o campo ideológico, a gente tem que se posicionar e isso tem que ser levado em consideração. Mas quando se trata de algo técnico,
nós temos feito isso também lá na secretaria. Então, esse momento é diferente. É um momento que o Brasil está vivendo, que vai ter muitos ganhos, não só o Brasil, mas o estado de Santa Catarina. Sim. E vocês vão ver a partir do próximo ano, vai passar as reformas, vai passar a reforma previdenciária, vai passar a reforma tributária depois, se Deus quiser vai passar. E a gente vai ver que o Brasil vai ter uma transformação na economia, até o alto astral das pessoas, né? Melhora com tudo isso. E aí a gente só tende a melhorar. Quem lê a Bíblia e quem tem assim muita intimidade com a palavra de Deus, inclusive estou estudando, acabei de estudar agora recentemente Romanos 13. Eu queria que você acompanhasse sua leitura aí. Você lesse Romanos 13. Sabe por quê? Lá em Romanos 13, o apóstolo Paulo fala sobre as autoridades. E eu estava lendo a Bíblia de aplicação pessoal e o escritor do rodapé da aplicação pessoal é o saudoso pastor Antônio Gilberto. E ele falou, uma das linhas nas igrejas evangélicas no Brasil, ou aqui na nação brasileira, é que a igreja deve fazer parte no sentido de apoiar e incentivar na política uma transformação. E essa transformação só acontece com a oração da igreja e também o nosso papel de colocar lá pessoas comprometidas com Deus. Eu entendo que eu e você temos essa responsabilidade. É nosso dever, é nossa responsabilidade e também, eu posso dizer assim, o nosso cuidado em orar, em abençoar, respeitar e honrar as autoridades que Deus colocou lá. É o que Paulo escreve isso aos romanos, que serve para nós também esses conselhos do apóstolo Paulo. Leia lá Romanos capítulo 13, capítulo 14, que ele vai dando a sequência do assunto. É importante você, respeitar as autoridades, mas também você, muitas vezes tem pessoas que dizem, pastor, mas Deus colocou lá uma autoridade que não está defendendo a família, mas é nossa responsabilidade colocar alguém que defenda a família. É nossa responsabilidade colocar pessoas que respeitem a Deus. É nossa responsabilidade colocar pessoas que têm compromisso com Deus em primeiro lugar e depois com você, com sua família, que respeite a sua família, que respeite os seus direitos, que respeite a justiça social. E nós só teremos justiça aqui na terra se nós colocarmos lá pessoas responsáveis, comprometidas com Deus, tá certo? Se você ler a Bíblia tá cheia de político cristão, Rei Davi, Rei Salomão, tem muitos exemplos, José no Egito e assim vai, Daniel. Eu queria completar a tua fala, pastor. Justamente, eu acho que o senhor puxou um gancho que há um tempo atrás eu, como cristão, eu sofri com as chamadas fake news, Quando surgiu o ato de que o nosso governador estava apoiando a identidade e ideologia de gênero nas escolas, e o governador nem tinha consciência, nem tinha ciência do que estava sendo tratado. E aí foi espalhado material aí, tudo, inclusive pessoas da nossa igreja, eu digo não mais de Cristo, mas da igreja em si, nível de estado. Em nível de estado, compartilhando essas informações sem ao menos saber a veracidade, Depois o governador se posicionou, ficou tudo certo, mas eu digo assim. E nessa época, quando aconteceu isso de manhã, que eu comecei a ser bombardeado por essas informações, eu prontamente mandei para o governador e eu fui ler a Bíblia. Deus, mas o que nós podemos aprender e tirar de lição disso, E realmente eu fui ler a Bíblia quando a Bíblia é muito clara e diz, olha, aquele que se levanta contra a autoridade instituída por Deus está se levantando contra o próprio Deus que as ordenou. Isso está na Bíblia. Então eu disse, o nosso papel como igreja, tirando agora o Diego político, Diego igreja, nosso papel como igreja é orar para que Deus dê discernimento, para que Deus dê direção para os nossos deputados, por mais que eles não sejam de acordo com o que você ou com o que eu quero, mas que eles tenham discernimento de tomar posturas para um bem comum. Às vezes vai afetar o Diego sozinho, mas é um bem comum, entendeu? Ou às vezes a pessoa também tem uma distorção ideológica, não está de acordo com o que a Bíblia fala, ou realmente às vezes é maldade, mas assim, como o senhor falou, a nossa atitude não é chegar aí para as redes sociais e criticar, nós temos que cobrar como cidadão, não quero que me interprete mal, mas a nossa atitude é depois na hora do voto mesmo, mude com o seu voto,
Claro, com sua oração, para que Deus mude o cenário. Mas depois você escolha certas pessoas que tem que colocar. Pessoas que estão alinhadas como o senhor falou, que vão defender a sua família, que vão defender os nossos interesses de economia, que vão defender os nossos pequenos empresários, né, que não massacrem os nossos trabalhadores. Então, isso é uma coisa que nós como cidadãos temos que tomar, né? E a Bíblia, por si só, ela manda nós orarmos, ela nos dá esse dever de orar pelas autoridades instituídas por Deus. Seja lá quem for, goste eu ou não, elas foram instituídas por Deus. A Bíblia fala que não tem uma folha da árvore que cai no chão sem a permissão de Deus. Assim é também no meio político, em todas as áreas da nossa vida. Legal. Aí, ó, nós conversamos aqui com o secretário da Secretaria, vamos lá, o nome completo é de Articulação Nacional, né? Secretaria de Articulação Nacional do Governo de Santa Catarina. É bem extenso mesmo, né? Complexo. E hoje o papel da Secretaria é fazer, na verdade, a ponte entre Santa Catarina e o Governo Federal, é isso? Isso. Na realidade, o próprio nome já fala articulação, né? Essa articulação não só política, mas uma articulação técnica também. No que tange às demandas do Estado, das Secretarias de Estado e dos municípios, né? Porque nós atendemos lá os 295 municípios que nos procuram, nós atendemos a todos. Né? A gente está fazendo um levantamento de todas as demandas que todos os municípios de Santa Catarina têm nos ministérios. Às vezes são coisas tão pequenas, pastor, que estão lá, a cidade precisando terminar um posto de saúde, por exemplo. Não termina porque é uma questão de um ajustezinho, que às vezes o prefeito não se atentou, ou porque não tem alguém lá olhando isso, e a gente está fazendo essa articulação de lá e esse dinheiro é liberado de um dia para o outro. Agora também, né, que está chegando lá, né? Isso, agora é Médicos pelo Brasil, né? Mudou, Médicos pelo Brasil. Então, tudo que demanda do Estado, né, a gente, de alguma forma ou outra, a gente tem algum pedaço de participação. A nossa secretaria, ela não inicia e não finaliza, não executa um projeto. Nós não temos orçamento, nós não somos uma secretaria de orçamento para investir, para fazer uma ponte, fazer uma creche, não. A gente realmente faz articulação com os órgãos federais. Constantemente nós temos 10, 12, 14, chegou a ter 16 audiências em diversos ministérios, com demandas diferentes do Estado. Algumas questões pontuais do Estado mesmo, do governo, e muitas questões municipais, né? Os prefeitos nos procuram, batem a nossa porta, nos pedem ajuda, além de a gente ser uma ponte entre o governador Moisés e o governo Bolsonaro. Interessante, eu inclusive entrevistei um deputado, ele falou que atualmente o governo do estado envia para o governo federal, lá para a União, 200 bi, né, e retorna apenas 8 bi, 6 bi, 8 bi, mais ou menos. Isso é o chamado Pacto Federativo. O Pacto Federativo, né? É o que está sendo, os governadores estão lutando, os deputados estão lutando para que isso aconteça. É um investimento de lá para cá daí também, né? Isso é um retorno... É um retorno, digamos assim, mais justo, né? Sim. Porque vai muito e retorna pouco, e no fim o problema acontece onde retorna pouco. É no município que está lá o cidadão batendo na porta do prefeito, cobrando o posto de saúde, cobrando que não tem médico, cobrando que não tem enfermeiro, que a estrada está ruim, que não tem lombada. É no município que acontece o problema. Sim. Não é lá em Brasília. Então isso é uma fala do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele é muito a favor a fazer o Pacto Federativo, mas só que a gente sabe que tem que passar por essas etapas de reformas primeiro, né? E se Deus quiser, e se não, isso vai acontecer se Deus quiser, porque é uma proposta do governo federal, os estados estão engajados nisso, os municípios estão engajados nisso, porque quem vai ganhar muito é os municípios também. Então isso vai acontecer numa médio e longo prazo, talvez, porque tem algumas etapas para ser cumpridas, as reformas, e depois eles vão tratar do Pacto Federativo, que vai ser muito importante para todo cidadão. Top demais, olha, nós conversamos aqui com o secretário Diego Goulart, que além de ser secretário, né, no seu dia a dia, lá na Secretaria de Articulação Nacional, né, do Estado de Santa Catarina, ele também é ministro de louvor, está envolvido com música desde os 3 anos de idade, que legal isso, né? Envolvido com adoração a Deus, louvor a Deus, é uma pessoa comprometida com Deus, isso é muito importante, e convido você para orar em favor do Diego, para que ele seja cada vez mais abençoado pelo Senhor, e lá no seu trabalho, no dia a dia, sempre aí acompanhando, né, o nosso estado. E você pode inclusive acompanhar nas redes sociais. Vai lá, redes sociais então do Diego, para o pessoal acompanhar o seu trabalho, seja na área da música, mas também no seu dia a dia, nas suas responsabilidades aí com o nosso estado.
Minha rede social, eu uso minha rede social da política, de casa, aqui da igreja, né? Então são minhas redes sociais, essa é a minha vida mesmo, que você vê lá é o que eu vivo mesmo, né? Que você olhar lá. É Diego Goulart SC, tanto no Instagram como no Facebook, página no Facebook. E aí tem a página oficial institucional da Secretaria. É bom saber acompanhar aí. Articulação Nacional SC. Aí você pode acompanhar lá no Instagram e no Facebook também as páginas e também do governo, né? Governador Carlos Moisés, que é a página pessoal. E também as redes do governo de Santa Catarina, que são as redes aí de canais diretos. Quando você vê uma fake news, alguma coisa, vai nas redes do governador, vai nas redes do estado, vai lá nas minhas redes sociais ou de qualquer secretário, que ali é a informação que realmente acontece. Porque daí acreditar em fake news é sempre o melhor caminho, né? Então sempre tem uma notícia lá que você vai ter a certeza do que está acontecendo no estado. Acompanha lá o governador Moisés, Diego Goulart e outros secretários do estado, e você vai ficar por dentro aí, o Jair Bolsonaro, e você vai ficar por dentro do que está acontecendo realmente no estado aí. Inclusive tem o WhatsApp do governador Moisés, viu? Vale a pena você acompanhar lá. Tá aí na tela aí, ó. Já tá aí na tela. Quem tá acompanhando pelo YouTube, na tela já estão todos os contatos aí. Inclusive o WhatsApp do governador Moisés, que você recebe diretamente da equipe dele todos os detalhes, inclusive quando saiu essa fake news, lá já foi apresentado já todos os detalhes. O governador entrevistando o próprio secretário de Educação, ele colocou no ar lá naquela mesma semana, ele já entrevistou, colocou lá. Foi muito interessante, hein, gente? É bom você acompanhar isso direto da fonte, né? Com certeza. Além da equipe responder desse WhatsApp que está aparecendo aí, como o pastor falou, o próprio governador às vezes pega o telefone, esse número, e liga para algum cidadão. É um canal que realmente é a fala do governador. Então é muito importante você acompanhar esse canal, além das mídias sociais, que hoje todo mundo tem mídia social, e que é um canal direto de comunicação, aproxima, né, o governo do estado do cidadão. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, pastor, a todos da Mais de Cristo, ao meu pastor Júnior, meus líderes, só agradecer a Deus e honrá-los por tudo que tem feito por mim, nos ajudado. E o mais importante de tudo, além de acompanhar a rede social, essas coisas, o mais importante é a oração. Nós precisamos da oração, o governador Moisés precisa da sua oração. A gente sabe com quem está lutando, não é contra pessoas, é contra potestades e contra principados, e contra o nosso inimigo, que está ao nosso redor, né? Buscando nos tragar também, como agente político também. Então, mais importante que tudo, na sua oração, não esqueça de colocar nosso presidente Jair Bolsonaro, constantemente atacado, nosso governador Moisés, todo o time de secretário. Você envolvendo essas pessoas, você está envolvendo um governo, não precisa talvez citar nomes, mas orar pelas autoridades mesmo. Eu acho que é o papel como igreja, e ajudar, claro, se possível, nas suas redes sociais também a compartilhar verdades, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, e nós estamos sempre à disposição para trabalhar em prol do catarinense, mas também de cumprir o chamado de Deus aqui nessa terra. Deus abençoe.